Olá, aluno! Olá, aluna! Sou o Thiago Brito, professor. Vamos entrar hoje na aula de História com o tema de Mundo Moderno e Civilização Ocidental. Então, o mundo moderno, o que é o período da chamada modernidade? A modernidade é o princípio também da dominação da civilização ocidental, Civilização ocidental ou europeia, A dominação europeia no mundo. Então, civilização ocidental, tem a ver com, os europeus se consideravam, se chamavam de ocidentais, por estarem situados ali a oeste, lembrando que quando não havia ainda, antes das grandes navegações que nós já vamos falar, não havia o conhecimento de uma terra, de um continente, que hoje nós chamamos de América. Então, a Europa ela era considerada a civilização a oeste. Lembrem, pessoal, que sempre que falar de questão ocidental tem a ver com o oeste. Então, a civilização ocidental, esse nome diferencia a civilização europeia e depois as colônias americanas das civilizações do Oriente Médio, dos islâmicos, muçulmanos, as civilizações do Extremo Oriente, os japoneses, chineses, a Índia mais para cá um pouquinho, mas também oriental. E no período moderno é que nós vamos ter então o destaque, a civilização europeia ocidental vai começar o seu processo de colonização e dominação de outras partes do mundo. Então, está vinculado, está diretamente associado então à questão da modernidade com a, pegando aqui, dominação do mundo pela Europa. Dominação do mundo pelos povos europeus. Então, esse é o período que começa a ter o grande destaque dessa civilização, a dominação então do mundo pela Europa. Então, vamos, agora ver como que foi essa transição, como que os europeus, por que e como a civilização europeia ocidental passou a dominar as outras regiões do planeta, os outros povos do planeta. E esse é o assunto para o próximo vídeo. Continuando então nossa aula sobre modernidade e civilização ocidental. O que é então o mundo moderno? O que nós chamamos de período moderno? Na verdade, a fase moderna, o moderno, ele vem, substitui o medieval, o mundo medieval. Quais são as diferenças entre o período moderno e o período medieval? A Idade Média nós temos a época do feudalismo. O feudalismo, na verdade, como nós podemos ver aqui nesta imagem, é o sistema que era baseado na vida no campo, no trabalho servo. Então existiam os nobres, donos dos castelos, como a gente vê aqui, e uma grande massa, esses nobres eram os donos das terras, e uma grande massa de trabalhadores que não tinham terra, que estavam ali, habitavam os feudos, mas não eram donos das terras, e eram obrigados a trabalhar nas terras dos senhores feudais para tirar o seu sustento. Então, o sistema feudal ele era baseado na questão da exploração do trabalho servil. Então, a economia ela tinha uma base agrária, ela era sentada no campo. As cidades eram cidades pequenas, a maior parte da população vivia na zona rural. Então, na Idade Média,
nós temos aqui, né? Então, a base rural, né? Base rural da economia. Dá uma rabiscadinha aqui, só para... O que seria isso? A maior parte da população, né? A maior parte da população e a grande importância econômica estava no campo. É só uma rabiscadinha aqui para... Agora, quais são as características da sociedade moderna? Com o surgimento, né, a transição para a modernidade, nós temos a base, né? Opa, vamos colocar aqui agora o que é o moderno. No mundo moderno, nós temos o quê? Comércio e cidades crescem. O comércio se desenvolve e as cidades crescem, né? Então, essas são, né, algumas das características do período moderno. Então, a gente tem também a crise do feudalismo, cada vez mais pessoas passam a morar nas cidades, né? Existe o surgimento, então, a classe, né, comercial, a burguesia. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram os habitantes dos burgos, né, que eram as cidades, que até então, no período feudal, eles não tinham, né, grande importância econômica. As cidades, elas eram pequenas e não contribuíam tanto, né, com a economia, já que, né, o principal da produção estava no campo e no trabalho servil, né? Portanto, com a crise do feudalismo, e esse foi um dos fatores que levou, né, à passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que as cidades vão, né, o comércio vai se desenvolver, tá? Então podem colocar, né, o comércio desenvolve e as cidades vão crescer, porque a base da economia na cidade é o comércio, né? Atualmente a indústria. Na época, né, era o comércio e o artesanato, né? A produção manufatureira, ou seja, aquilo que se fabricava com as mãos, né? Sapatos, móveis, roupas, né? Tecidos, diversas ferramentas, né? Então tudo aquilo que era produzido, né, a partir de metais, por exemplo, né, e transformado ali em produtos, né, para consumo, né, tudo isso era feito no artesanato e manufatura, né, e portanto, o desenvolvimento comercial, né, e do artesanato vai levar ao crescimento das cidades, né. Com a crise do feudalismo, então, a gente tem que a burguesia vai ficar cada vez mais importante. Então, esses habitantes dos burgos, né, das cidades, vão cada vez mais acumular riquezas. E essa é uma das grandes diferenças entre o período medieval e o período moderno. Na Idade Média, com o feudalismo, símbolo de, digamos assim, a riqueza era medida com base na posse de terras, né? Aqui no período moderno já é mais no sentido de assim, ter mais mercadorias, né, ter mais condições financeiras, né? Então, na época, metais preciosos, né? E, principalmente, como nós vemos aqui nesta imagem, né, com o crescimento do comércio, a necessidade de cada vez mais aumentar os lucros, nós vamos ter a busca, né, por novos mercados, por novas fontes, né? Tanto de matérias-primas como também mercado consumidor, né? Então, eles vão buscar novas terras e novos povos para abastecer de matérias-primas que não tinham na Europa, né? E metais preciosos que estavam acabando, né? As reservas europeias, né? Então precisava de muito mais, digamos assim, ouro e prata para cunhar moedas, por exemplo, né? E também locais para que se pudessem vender os produtos, né,
produzidos na Europa.